Olá, aqui Júlio Viscardi, da JC Advogados. Hoje começando o nosso primeiro podcast, o JC Cast. Ao meu lado aqui, Maria Eduarda. Oi, sou a Maria Eduarda, graduando em Direito pela UEL, trabalho aqui com o Dr. Júlio já faz uns 6 anos. Então, pessoal, hoje viemos aqui falar para vocês um pouquinho da recuperação de créditos. Um problema que afeta aí a grande maioria das empresas. Muitos devedores e pouco recebimento. Vamos falar um pouquinho das dicas aí para vocês tentarem diminuir os prejuízos. Bem, pessoal, aqui no escritório, juntamente da Maria Eduarda, temos inúmeros casos de devedores, de inadimplentes que afetam drasticamente o fluxo de caixas de empresas como a de vocês. Pois é, Maria, conforme a gente vê aqui no escritório, né, a inadimplência está cada vez maior. Porém, a gente percebe também que a maioria das empresas não tem uma organização de procedimentos para iniciar os processos de cobrança. Acabam fazendo cobranças até abusivas e desorganizadas, não é mesmo? É verdade, muitas vezes quando a cobrança chega aqui no escritório, a gente percebe até mesmo uma desatualização dos dados desses devedores, né? Sem ter um endereço certo, um e-mail, até mesmo um WhatsApp que a gente possa ter contato com esses devedores para iniciar a cobrança na via extrajudicial. Exatamente. Muitos casos chegam aqui para nós, você não tem nem como começar uma cobrança extrajudicial, não tem como nem notificar, porque nem os endereços que constam desses cadastros nas empresas estão devidamente atualizados. Então aí já começa, né, ter um investimento maior para se buscar essas informações, sem falar que há um atraso no início dessas recuperações de créditos, por conta exatamente dessa desorganização. Com certeza, isso demanda mais tempo, mais dinheiro, demora mais para a gente chegar nesse devedor. E em caso de empresas que estão fechando, por exemplo, a gente acaba perdendo tempo, às vezes até mesmo bens, por conta de tudo isso que a gente tem que proceder antes de chegar na cobrança, né? Exatamente, porque não é só a pessoa física que é devedora, né? Muitas vezes a pessoa jurídica, a empresa é devedora e ela está ali praticamente fechando as portas. E esse lapso de tempo acaba a gente perdendo esse time porque a empresa acaba fechando antes de você descobrir o paradeiro dela por estar mudando ou fechando e dos sócios, porque você também pode estar notificando diretamente os sócios para tentar reaver esse crédito. Exatamente. Então, acho que chama muita atenção da necessidade dessa organização interna da empresa, né? Dela ter esse procedimento também interno antes de chegar aqui pra gente a cobrança. Pois é, essa organização ainda ela vem não só pela ausência de dados, de procedimentos, como também de cobranças muito superficiais. A empresa acaba mandando, disparando e-mails automáticos ou cobranças pelo WhatsApp e acabam jogando esses créditos para lucros e perdas antes mesmo de tentar um procedimento mais efetivo, né? O que acaba atrapalhando totalmente o fluxo de caixa dessas empresas. Por isso, Maria, que a gente sempre está conversando com as empresas para adotarem procedimentos adequados para que essas cobranças, para que essa recuperação, para essas tentativas de reaver esses créditos sejam cada vez mais efetivas. Por exemplo, qual é o primeiro caminho para essas empresas poderem conseguir haver esse dinheiro de volta, reaver esse dinheiro? O primeiro caminho que a gente toma é a notificação extrajudicial. Normalmente ela é feita pelo correio, mas hoje em dia até mesmo e-mail, WhatsApp pode ser efetivo, em que a gente visa fazer um acordo. E esse acordo ele pode chamar a atenção do devedor pelas condições que a gente consegue colocar nele, né? Adequar tanto a necessidade do credor e a possibilidade de pagamento pelo devedor, com parcelamentos, descontos, a forma de pagamento também, Exatamente. etc., dentro desse acordo. Perfeito, exatamente. Até porque existem os devedores, vamos dizer assim, de primeira viagem, né? Que são aqueles devedores, eles sabem da dívida, mas estão em péssimas condições financeiras, seja pessoa física ou jurídica, e eles nem se atrevem a procurar esses credores, e muitas vezes, quando recebem uma notificação, também não respondem, porque sabem que não vai caber no orçamento deles e nem ousam fazer uma proposta. E nesses casos onde a gente faz a notificação, há um recebimento, há um acolhimento por parte de muitos devedores, porque nessa notificação a gente já deixa expresso a possibilidade de negociação.
como você falou, seja através de um parcelamento um pouco mais longo, que caiba no caixa dessa empresa ou no bolso desse devedor, como também a possibilidade de um desconto à vista, onde vai estar atendendo à necessidade desses devedores. Exatamente, a cobrança ela precisa, acima de tudo, ser efetiva, né? Então, se a via judicial for suficiente, a gente precisa esgotar esse momento antes de entrar, eventualmente, com uma ação, o que pode ser satisfatório para os dois lados. Exatamente. É melhor você receber parcelado ou receber um pouco menos do valor num desconto maior à vista, do que você simplesmente ter um prejuízo de tudo aquilo que você entregou através de um serviço, através de uma mercadoria, um produto, já que isso teve um grande custo para você que hoje, né, tem esse crédito sem estar podendo recebê-lo, podendo usufruir dele, né? Exatamente. E Maria, aqui no escritório, né, a gente tem esse hábito, e você participa disso. Como é que funciona essa questão, dessa fase pré-processual? Explica um pouquinho melhor para o nosso ouvinte, né, e para as empresas aí, para os credores de uma forma geral. Então, nessa fase pré-processual, a gente busca principalmente conhecer o estado do devedor, né? Pesquisar os bens, pesquisar os relacionamentos, pesquisar se é uma empresa, a situação que está essa empresa, onde ela está fixada, se ela tem filiais, se ela é um grupo econômico, as pessoas físicas, se elas são casadas, quais bens elas têm, se tem imóvel, se tem ações em nome dela, ações judiciais, né? Se ela tem algum crédito a receber. E a gente consegue desempenhar uma pesquisa bem completa antes de judicializar, o que pode economizar tempo e até mesmo dinheiro dentro da ação e garantir uma efetividade maior para o credor antes já de entrar com a ação judicial, né? Exatamente. Até porque o empresário ou o credor, ele não quer ficar colocando dinheiro, né, bom em cima de dinheiro eventualmente ruim. Ou seja, ele não quer ter mais gastos com essa dívida que ele está tendo dificuldade em receber. Então, esses procedimentos visam justamente isso: minimizar riscos de um processo judicial e maximizar a possibilidade de recebimento, né, por parte dos credores. Isso é muito importante. E Exatamente. essas pesquisas, né, Maria, elas vão poder, num momento seguinte, inclusive ajudar no processo judicial recém-instaurado, porque uma vez de posse dessas pesquisas, você já salta lá na frente, já anda muito mais processualmente falando, porque você já pode indicar bens, créditos, relacionamentos desse devedor para que o juiz já possa, de uma maneira muito mais rápida e eficiente, estar fazendo o bloqueio e a constrição desses bens. Com certeza, a gente tendo os bens, inclusive teve um caso aqui no escritório, né, que o credor, perdão, relatou que a empresa estaria fechando em iminência de uma recuperação judicial. E a gente fez a pesquisa, encontrou veículos e a gente já entrou com o pedido de tutela antecipada e o juiz já bloqueou esses veículos que a gente indicou e a gente conseguiu, teve sucesso no recebimento, né, Exato, pegando exatamente. esse valor por meio de uma pesquisa que garantiu que a gente fosse direto na fonte, né? Exatamente. Esse caso eu me lembro bem, porque com essa tutela antecipada, onde a gente conseguiu bloquear esses veículos de uma forma bem antes do desenrolar dessa ação judicial, a gente saltou lá na frente porque a gente percebeu que outras empresas credoras não adotaram essa postura e adotaram o procedimento padrão. E com isso, elas acabaram perdendo um tempo que elas não tinham, porque essa empresa estava prestes a encerrar as portas, né? A encerrar suas atividades. E aí vale a pena frisar ainda que as empresas, ou elas encerram, muitas encerram as atividades da noite para o dia, e outras, até mesmo nesse caso, que haveria uma possibilidade da recuperação judicial, acabam fazendo isso de uma forma formal e legal. Porém, isso não deixa de impactar no fluxo de caixa, uma vez que o credor, seja por um encerramento inadequado ou pela recuperação judicial, acaba sofrendo com a ausência de recebimento do seu crédito, né? Com certeza. Uma outra questão muito importante, que a gente também vê muito aqui no escritório e percebe que muitos credores têm muita dúvida a esse respeito, quando essa dívida pode ser cobrada de uma empresa, por exemplo, que teve as portas encerradas.
Existem vários casos onde a gente consegue incluir a pessoa física do sócio dessas empresas. Dependendo da constituição societária dessa empresa, nós podemos incluir através de uma simples petição. O sócio passa a responder. Dependendo também da forma de criação dessa empresa, é possível ainda incluir o sócio para responder com seus bens pessoais. No entanto, não através de uma simples petição, mas também é possível através de um incidente que é instaurado apenso a esse processo onde está ocorrendo essa cobrança. Então, isso também aumenta e muito a possibilidade do credor de estar reavendo seus créditos, né, Maria? Com certeza. E na execução também, né, nesse processo de cobrar judicialmente, é muito importante, enquanto credor, ser diligente nesse processo. Afinal, a gente está sujeito à morosidade da justiça, então a gente precisa estar sempre atentos para não perder tempo e também utilizar de todas as ferramentas que a gente tem à nossa disposição. Muitas vezes faz a pesquisa de veículos, as contas bancárias, que são as mais comuns, né? E para por aí o processo, não encontra bens, ele vai arquivado e para por aí. Exato. Mas são muitas as ferramentas que a gente pode usar, como, por exemplo, a pesquisa pelo imposto de renda, através do Infojude, a gente pode bloquear cotas em consórcios, direitos sobre bens alienados fiduciariamente. Então, é uma sequência de ferramentas que a gente tem à nossa disposição e que, enquanto credor, é necessário estar atento e não deixar o processo correr sozinho, né? Sempre estar ali fazendo ele andar o mais rápido possível. Pois é. Quando existe um processo judicial onde o credor está buscando reaver o seu crédito, a pressa é mais dele do que de qualquer um. O devedor, quanto mais atrasar e demorar esse processo, melhor para ele. Então, o credor, através de um profissional, né, da sua confiança, ele tem que acelerar esse processo tanto quanto ele pode. Então, por exemplo, antecipar o cumprimento de prazos, não deixar o prazo para o último dia, porque essa demora não vai trazer nenhum benefício, né, para o cliente dele. E como você bem disse, existe aí uma infinidade, para não dizer aí talvez dezenas de ferramentas dentro do processo, onde é solicitado ao juiz para que ele intervenha de outras formas, para quê? Para compelir esse credor a cumprir com o pagamento das suas dívidas. Os casos, vários casos, inclusive, que acontecem no escritório, e a gente tem tido um êxito muito bom com relação a isso, é você poder, inclusive, a depender do regime, né, do casamento, você conseguir incluir a cônjuge dessa pessoa física, né, que tem a dívida. Por quê? A depender do regime, você pode inclusive penhorar bens, quantias da sua ameação, ou seja, de 50%. Então, isso muitas vezes acaba fazendo com que o devedor principal socorra, né, vamos dizer assim, o seu cônjuge para que as penhoras, os bloqueios não recaiam na sua pessoa e acabam aí formalizando acordos judiciais interessantíssimos para os credores. Com certeza, quanto mais pressão a gente faz em cima do devedor, mais fácil a gente está de negociar essa dívida, né? Por exemplo, quando a gente conseguiu aqui no escritório atingir os removentes de uma devedora que tinha um apreço, né, pelos seus cavalos, e aí devido a isso ela acabou de inclino com a dívida, porque a gente chegou no ponto, um tópico sensível. É verdade. Eu me lembro muito desse caso, já tem alguns anos. Nós tentamos por várias formas atingir o patrimônio dessa empresa e dessa sócia, mas a gente não obteve o êxito. O êxito foi apenas parcial, mas quando a gente descobriu que ela tinha esses bens semoventes, que na época eram, né, os cavalos, que ela fazia equitação, ela gostava, e a partir do momento que o juiz deferiu a penhora e a remoção desses animais, em menos de 24 horas ela nos procurou, pagou a quantia máxima, com todas as custas processuais, honorários de sucumbência, e o cliente acabou recebendo uma dívida antiga com juros e correção. Então, isso reforça o que você falou há pouco, da necessidade de tentar se esgotar todos os meios, o que a gente não vê na prática. Na prática, como você falou, muitos acabam parando ali na tentativa de bloqueio de contas e no bloqueio de veículos.
mas a gente tem que entender que tanto quanto o ladrão já está na frente dos alarmes que hoje se colocam em veículos, e já está muito à frente nisso, o devedor também já está muito à frente nessa tentativa ou nesse conhecimento de burlar esse tipo de bloqueio, esse tipo de constrição. Ele sabe que não pode manter conta corrente no CPF dele, ele já sabe que não pode ter bens no nome dele. Então, essa dinâmica do devedor é muito clara. Cabe ao credor, né, através de um advogado, do seu profissional de confiança, driblar esse esquivamento do devedor através de outras medidas cabíveis dentro do processo judicial. Até me lembrei aqui, hoje em dia é muito comum penhora de seguro de vida, previdência privada, créditos em apps, em aplicativos. Tudo isso são maneiras de forçar, né, o credor a se manifestar dentro do processo e a quitar a sua dívida. Com certeza. E retomando essa questão do devedor estar à frente, a gente observa muito essa blindagem patrimonial, essa interposição de laranjas, né? Quantas vezes os devedores vendem bens para irmãos, para cunhados, para netos e acreditam que assim o bem não será atingido, né? Mas existem diversos meios da gente, inclusive, desconstituir esses negócios jurídicos através de boas provas que a gente também precisa diligenciar e conseguir atingir esses bens e satisfazer a dívida do nosso credor. Exatamente. E você falou, né, de parentes e a gente pode até ir mais longe, né? Hoje em dia a gente percebe, e temos inúmeros casos assim, onde os laranjas são amigos. Inclusive, a gente acha muito interessante porque muitas vezes o credor fala que comprou ou vendeu de um desconhecido e você vai na rede social, eles estão juntos na praia, eles estão juntos num negócio qualquer, uma outra empresa, né? Exato, curtindo. Comentários em redes sociais. Exatamente. Então você percebe ali que existem fortes indícios de fraude ou até de simulação, onde ele tentou passar esse bem para outra pessoa, a fim justamente de lesar credores. Então, como você disse, existem também remédios jurídicos para que você possa estar derrubando essas tentativas aí de, de fugir aí à sua dívida. Isso, Maria. E quando você fala aí de fraude, né? Ela não é, a gente não observa a fraude só durante o processo judicial. Por exemplo, durante é quando você vai penhorar o bem e um outro credor entra supostamente de boa fé, alegando através de um embargo de terceiro, por exemplo, a posse, a propriedade daquele bem, mas que na verdade existem inúmeros indícios que foi uma simulação ou até mesmo uma fraude contra credor. E isso não acontece só no meio do processo. Isso também pode acontecer antes, porque a empresa ou o devedor pessoa física, ele já está, se ele tiver de má fé, ele já está imbuído, né, dessa vontade de lesar o credor. E ali no começo, ele já começa, e ali no início, melhor dizendo, ele já começa a tomar medidas para que ele não faça o adimplemento de sua dívida. De que forma? O encerramento irregular, baixando as portas, criando um novo CNPJ, mas ficando no mesmo ramo, muitas vezes mudando de endereço, mudando de razão social, mudando de nome fantasia, outras vezes fechando de fato as portas, mas montando a empresa em nome de terceiros. Então, isso tudo também, como naquele caso que você citou há pouco, você consegue, através de uma pesquisa, de uma ferramenta pré-processual, você consegue identificar aqueles bens antes do devedor conseguir essas manobras e ali macular o seu processo logo no início, né? Onde você já vai sair ali com despesas processuais e já vai sair sem a possibilidade um pouco mais ampla e efetiva de estar recebendo esses créditos.
Exatamente, doutor. A gente consegue verificar tudo isso, né? E a cada momento que o devedor toma determinada atitude, é uma medida processual que cabe, seja para blindagem, para simulação, para fraude contra credor, fraude à execução, e a gente precisa estar sempre atento para conseguir uma maior efetividade mesmo para esse processo, para atingir esses bens, e não perder tempo, dinheiro, e não fazer com que o nosso cliente acabe gastando valores sem ter uma efetividade no processo, né? Pois é, dependendo da atitude e da situação desse devedor, nós vamos tomar um caminho processual ou outro, né? Então isso é muito importante, porque você sabendo dosar essas ações, esses procedimentos, a sua efetividade só aumenta, só amplia. Tem que saber manejar o processo, né? Exatamente, Com certeza. exatamente. Isso é fundamental. É por isso que a gente vive batendo nessa tecla. A gente tem vários posts nas nossas redes sociais que falam e ensinam justamente isso. A gente tenta orientar empresas, credores, pessoas físicas, de que é necessário a adoção de procedimentos adequados para a cobrança de devedores. Isso é fundamental até para o êxito de um profissional que vem auxiliar essas pessoas, essas empresas, né, nesse tipo de recuperação de ativos. Reforçamos aqui, é muito difícil ganhar, é muito difícil produzir, é muito difícil prestar um serviço e não receber por ele. Existe um custo para tudo. Essas empresas, essas pessoas físicas, profissionais liberais, enfim, não podem amargar esse prejuízo. Inclusive, doutora, eu estava lembrando de um caso de um cliente que estava com vários títulos, né? E ia se desfazer de tudo isso, né? Desesperançoso. E aí que acabou que você pegou todos esses. É A gente fez verdade. um filtro, né? Pegou todos esses títulos e ele acabou obtendo êxito naquilo que ele ia dar como perda já. É verdade, Maria Eduarda. Esse caso eu me lembro bem. É, ele até brincava, né, que ele tinha uma caixa gigante. Essa caixa ele tinha até levado para casa já. Ele nem queria ver mais na empresa. E um dia ele comentou comigo, rapaz, o que que eu faço, né, doutor? Essa caixa, posso jogar fora? Eu falei, não, não jogue fora. Traga aqui no escritório. Até me lembro que tinha poeira, teia de aranha, e a gente acabou filtrando, né, esses documentos, essa papelada toda, ali até para identificar que um outro ponto importante é que as empresas acabam, os credores de uma maneira geral, acabam deixando a prescrever o seu direito. O que que é isso? Muitos títulos acabam não podendo ser mais cobrados por conta do prazo legal que cada um tem para ser cobrado, seja ele extra ou judicialmente. Então, o que acontece? Nesse caso específico, a gente analisou essas questões processuais. Muitos não estavam prescritos ainda, por sorte dessa empresa, desse credor, desse cliente. E aí conseguimos, através do resgate desses papéis, desses documentos, um bom êxito, né, Maria, Sim. para esse cliente, que está conosco até hoje, inclusive, e fez realmente de um limão uma limonada, né? Porque ele conseguiu, de um valor ali parado, jogado num arquivo qualquer, resgatar aí, recuperar um ativo que foi fundamental até para o momento que ele vivia naquela oportunidade na sua empresa. Com certeza, a adoção de bons procedimentos de recuperação de ativos acabam ajudando o fluxo da empresa, a saúde financeira, é essencial. Exatamente, ainda mais num cenário mercadológico que a gente está vivendo no Brasil hoje, com a grande concorrência, enfim, com vários fatores que acabam de uma maneira muito direta afetando aí as empresas e seus caixas. Então, é fundamental essas boas práticas para que pelo menos se minimize aí os prejuízos, né, Com de certeza. vocês credores, seja empresa ou pessoa física. Esse foi o nosso primeiro episódio da JC Cast. Esperamos que vocês tenham gostado e participem dos próximos. Estaremos avisando através das nossas redes sociais. Curta esse vídeo nas nossas redes sociais. Acompanhe a JC Discard. Estamos em todas as mídias com mais conteúdos como esse. Obrigado pela participação. Maria, obrigado. Muito obrigada.